Você acha que um erro de inglês é só um erro de inglês, uma palavrinha errada, uma frase mal montada, nada demais. Mas deixa eu te contar sobre Jake, porque Jake era exatamente assim. Confiante, dedicado, preparado e em 3 semanas, perdeu uma entrevista de emprego, destruiu um encontro romântico e passou vergonha na frente do chefe. Tudo por causa de erros que parecem impossíveis de acontecer, até acontecerem com você também. Erro 1. A entrevista. Jake passou meses se preparando para o emprego dos sonhos. Estudou inglês, praticou entrevistas, pesquisou a empresa, decorou respostas, fez tudo certo. Ou pelo menos, era o que ele pensava. No dia da entrevista, ele entrou na sala confiante. O entrevistador sorriu e fez a pergunta mais clássica de todas. Tell me about yourself. Jake respirou fundo. Aquela ele sabia responder. I'm very exciting. Everybody says I'm exciting. O entrevistador pausou, olhou para Jake e não disse nada. Porque Jake queria dizer, eu estou animado. Mas o que ele disse foi, eu sou emocionante. Em inglês, existe uma diferença enorme entre duas palavras que parecem irmãs. I'm excited. Eu estou animado. Como você se sente? I'm exciting. Eu sou emocionante. O que você faz os outros sentirem. Jake saiu da entrevista sorrindo, sem perceber que havia se descrito como uma atração de parque de diversões. Erro 2. O encontro. Alguns dias depois, Jake tinha um jantar especial. Restaurante bonito, boa conversa, tudo encaminhando, até a garota perguntar: Are you enjoying the date? Jake pensou por um segundo. A noite estava um pouco lenta, honestamente. No, I'm boring. Silêncio. A garota franziu o senho, porque Jake queria dizer: Estou entediado. Mas o que ele disse foi: Eu sou chato. 2 palavras, uma letra de diferença. Consequências completamente diferentes. Bored para entediado, o que você sente. Boring para chato, o que você é. E convenhamos, eu sou chato. Talvez não seja o melhor argumento de vendas durante um encontro. Erro 3. O elogio que virou confusão no trabalho. Um colega americano ouviu Jake falando ao telefone e virou para ele. Your English is really good, man. Jake sorriu, orgulhoso. Era o elogio que ele esperava há anos. Actually, I've been studying for years. A conversa continuou normalmente, mas tem algo que a maioria dos brasileiros não sabe. Actually não significa atualmente. Actually significa na verdade. Atualmente é currently. Neste caso específico, Jake usou certo por acaso, mas quantas outras vezes você já disse actually, querendo dizer hoje em dia? Esse é o tipo de erro que ninguém corrige na hora. Eles só param de te levar a sério. 4º erro, o plano que virou mentira. Animado depois do elogio, Jake resolveu impressionar o mesmo colega. Os dois estavam conversando sobre desenvolvimento pessoal durante uma pausa no trabalho. O assunto era produtividade, metas, hábitos, tudo corria normalmente. Até Jake decidir mostrar que levava o inglês a sério. Com toda a confiança do mundo, ele disse: I pretend to study English every day. O colega ficou em silêncio por um segundo. Depois inclinou a cabeça confuso e perguntou: Wait, why are you pretending? Ou seja, espera, por que você está fingindo? Jake congelou. Ele não entendeu a pergunta, porque em português, o verbo pretender significa ter a intenção de fazer alguma coisa, mas em inglês, pretende significa algo completamente diferente. Pretende significa fingir, fazer de conta, interpretar um papel. Por exemplo, The child is pretending to be a superhero. A criança está fingindo ser um super-herói. Sem perceber, Jake havia acabado de dizer que fingia estudar inglês todos os dias, o que cria uma imagem bastante curiosa. Imagine alguém abrindo livros, anotando palavras, assistindo aulas.
Tudo isso apenas para manter a aparência de quem estuda. Definitivamente não era essa a mensagem que ele queria transmitir. Se a intenção era dizer que ele tinha o plano de estudar inglês todos os dias, o verbo correto seria I intend to study English every day. Ou até mesmo I plan to study English every day. Mas o estrago já estava feito, e o colega ficou alguns segundos tentando entender por que alguém fingiria estudar inglês todos os dias. Erro 5. O mais clássico de todos. Algum tempo depois, Jake viajou para os Estados Unidos. Era sua primeira vez passando várias semanas por lá. Tudo estava indo bem, até que ele decidiu comprar um livro. Nada complicado. Ou pelo menos era o que parecia. Jake avistou uma senhora caminhando pela rua e perguntou educadamente: "Excuse me, where is the nearest library?" A senhora sorriu, apontou para um prédio enorme, Jake agradeceu e foi imediatamente para lá. Quando entrou, percebeu que o lugar era gigantesco, corredores enormes, prateleiras cheias, centenas de livros. Perfeito, ou pelo menos parecia. Jake começou a procurar. Procurou um caixa. Nada. Procurou etiquetas de preço. Nada. Procurou vendedores. Nada. Andou por vários corredores. Olhou para todos os lados. E continuava sem encontrar ninguém vendendo livros. O motivo era simples. Library não significa livraria. Library significa biblioteca, o lugar onde você pega livros emprestados, estuda, pesquisa, lê. Já livraria é bookstore, literalmente, loja de livros. Jake passou quase 15 minutos procurando onde pagar por um livro em um lugar onde ninguém paga por livro nenhum. E sim, esse é provavelmente um dos erros mais comuns entre brasileiros, porque as palavras parecem praticamente iguais. E justamente por isso enganam tanta gente. E qual deles te surpreendeu mais? Escreva nos comentários. E se você gosta de aprender inglês através de histórias como a do Jake, histórias que ficam na memória porque parecem reais demais, inscreva-se no canal. Porque no próximo vídeo, vamos falar sobre os erros que os brasileiros mais cometem em reuniões de trabalho em inglês. E esses, você definitivamente não vai querer descobrir na hora errada.